Tertúlia. Hoje é dia 11 de junho de 2015, uma quinta-feira, nosso serviço pelo 3.400. Ortopensenogênica, da especialidade holopensenologia. E o verbete de hoje foi redigido pela nossa veteraníssima professora Kátia Aracaki, que é psicóloga, especialista em psicoterapia breve integrada, mestre em gerontologia, brasileira, natural do Rio de Janeiro, RJ, voluntária da Conscienciologia desde 95, docente em Conscienciologia desde 96, autora dos livros Viagens Internacionais, O Nomadismo da Conscienciologia, de 2005, e Antipagolismo Energético, de 2015. Ela é tenepsista desde fevereiro de 2008 e EPICOM desde novembro de 2011. Agora, a verbetografia ortopensenogênica é a escrita de verbetes para a enciclopédia da Conscienciologia capaz de ocasionar a consim-verbetógrafa, homem ou mulher, a produção e a manutenção da ortopensenidade. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da mental somaticidade. O holopensene verbetográfico, a chapa verbetográfica reforçadora da linearidade pensênica, a mudança de bloco pensênico. O antibagulismo pensênico, a conexão com o holopensene enciclopédico. O holopensene da evolutividade. E aqui na fatologia, a escrita técnica ordenadora, a atividade mental somática desassediadora, a neologística reformuladora da realidade, as reflexões organizadoras do reconhecimento pessoal, do conhecimento pessoal evolutivo, a cobaiagem exemplarista autoesclarecedora, a autoexposição da teática autoelucidadora. E aqui na parafatologia, a gente pode destacar o conceptáculo ao amparo de função extrafísico do verbetorado, as inspirações de consciexes afins ao assunto explicitado, os extrapolacionismos parapsíquicos patrocinados. E no detalhismo, a gente chama atenção que tem 28 sessões. Configura aí o máximo para o verbete, demonstrando aí que tem muitos itens para serem debatidos, né? E na remissiologia nós destacamos autoconsciencioterapia verbetográfica, efeito do verbetorado, mundo verbetográfico, parapedagogiologia verbetográfica e verbetógrafo conscienciológico. Na frase enfática, a verbetografia ortopensenogênica é prática útil a todos os pesquisadores interessados em promover e manter pensenes rígidos através de atividade mental somática interassistencial. E na questionologia, você vivencia a verbetografia ortopensenogênica? Como tem utilizado essa prática para aumentar a produtividade interassistencial na vida diária? Agora, pessoal, eu queria fazer dar uma chamada aqui em geral para os verbetógrafos, que é sobre o catálogo dos 500 verbetógrafos. Ontem a gente fez essa chamada também, e é importante lembrar, a gente tem hoje 490 neoverbetógrafos, fora os verbetes prontos que faltam ser defendidos. Então, agora a gente está rumo ao projeto outros 500, para formar os 1000. Então, a gente pede, por favor, para quem não enviou ainda os dados solicitados pela equipe do catálogo, né, equipe do projeto 500 verbetógrafos, que envie o quanto antes, porque a gente precisa concluir, enfim, montar esse catálogo inteiro, né, para poder providenciar todo o processo de revisão e publicação. E a gente sabe, já foi colocado aqui na mini tertúlia, e para quem não sabe ainda, a gente vai ter um projeto em breve a ser lançado
pelo professor Valdo Vieira, que é um projeto sobre os 1000, incluindo 1000 verbetógrafos. A gente não tem ainda o teor desse projeto, mas ele depende da conclusão dos 500 e da publicação desse catálogo. É um requisito colocado para a gente. Então, ajude aí se você ou é verbetógrafo ou conhece alguém e, por acaso, ainda não enviou o material. A gente sabe que ainda faltam vários. Alguns ainda não enviaram. Agora, a gente tem também uma chamada para o 3º Congresso Internacional dos Intermissivistas. Vai ser aqui em Foz, de 10 a 12 de julho. E esse congresso, eu particularmente considero esse congresso muito bacana. É o 3º, porque justamente o objetivo é reunir os intermissivistas, né? E então é um ambiente para a gente fazer reflexão, né? É um ambiente prático para isso, para reflexão sobre o curso intermissivo, né? Então, por exemplo, mesmo que você não tenha participado de nenhuma atividade ainda da Conscienciologia, mas se você sente que possui assim, alguma tarefa, missão, alguma atividade assistencial para realizar e que você se considera, você pode que você seja, que você possa ser um intermissivista, tem o teste para saber. Tem algumas perguntas feitas pelo professor Valdo Vieira que estão no próprio site das tertúlias, você pode acessar. Então, é uma excelente oportunidade de você conhecer Foz do Iguaçu, entrar em contato com os outros com passageiros evolutivos. Então, mais informações vocês podem acessar pelo e-mail caec@caec.org ou no telefone, né, da recepção do CAEC, 45 3525 2652. Lembrando que essa atividade, claro, envolve todas as instituições conscienciocêntricas, mas ela é uma realização mais específica do CAEC, que justamente esse ano completa 20 anos, né, de existência. É impressionante, apenas 20 anos e tantas realizações, não é verdade? Então vai ter toda uma programação, a turma do CAEC já vem divulgando isso, né? Então esse evento ele integra essa comemoração, né? Se eu não me engano, dia 15 vai ter alguma atividade mais específica e outras atividades compondo o pacote aí de comemoração dos 20 anos. E lembrando também que essa realização, além do CAEC, é também da Sinvex, né? Associação Internacional de Inversão Existencial. Então é isso, gente. Vamos prestigiar aí o 3º Congresso. Agora, professora Kátia, a gente queria ouvir você sobre esse tema do verbete de hoje, né? Porque é interessante que, embora a verbetografia, a gente converse bastante sobre isso, até permeando os verbetes em geral, mas esse tema é tão rico, assim, ele é tão complexo, envolve tantos meandros, né? Que a gente sempre tem uma vertente, uma abordagem diferente proposta pelos verbetógrafos, né? E você, a essa altura, com mais de 40, não é isso? Você deve ter bastante experiência para contar para a gente. Na verdade, quando eu comecei a escrever mais verbetes, assim, em série, né? Eu percebi esse efeito. Mas eu falei assim, não, eu vou guardar essa ideia e vou escrever esse verbete mais para frente, que eu queria ver se esse efeito iria perpetuar, continuar. E até queria agradecer, porque quem ajudou a formular esse título foi a professora Dulce, né? Que isso, eu cheguei a comentar com ela sobre a ideia, e aí a gente ficou vendo várias possibilidades, e ela que ajudou a chegar nesse título final, que expressa bem essa ideia da escrita de verbete ajudar a pessoa a fazer uma higiene mental e ela pensar de uma forma mais ordenada, mais racional, com mais critério. Então, acho que assim, o que me motivou foi isso, porque eu pensei, se acontece comigo, acontece com qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que for escrever, de repente, se ela estiver precisando, ela vai ter esse efeito também.
E o interessante é que ano passado foi um ano que eu tive muito contrafluxo no trabalho, né, do voluntariado. Então, se for colocar numa escala assim, de 0 a 5, eu tive contrafluxo número 5, em termos de intensidade, tudo mais. E foi o ano que eu fiz muito verbete. Os verbetes me ajudaram demais a, digamos assim, conseguir manter uma calmia, apesar de tudo que estava acontecendo em torno, né? Então, realmente, assim, eu falo por experiência própria que a verbetografia pode ser assim um recurso profilático, terapêutico, tudo junto, sabe? E que eu acho que quem investir nisso, mas investir naquela condição, né? Porque às vezes a pessoa quer fazer verbete, porque todo mundo está fazendo, quer fazer verbete por questões muito egóicas, mas eu acho que se a pessoa entrar na verbetografia com uma intenção, o que eu posso contribuir da minha experiência? E fazer os verbetes, igual eu coloquei aqui na estrangeirismologia, um puzzle ideativo, como se fosse um quebra-cabeça, como se fossem umas palavras cruzadas. Hoje em dia tem muita gente usando esses livros para colorir, né? Isso agora virou uma febre aqui no Brasil. Livros para colorir estão em falta, já foram vendidos milhões. As empresas de lápis de cor também ficaram sem estoque de tanto lápis de cor que foi comprado, isso adultos, né? E o que as pessoas relatam é que essa atividade ajuda a pessoa a relaxar, ela se desconectar, toda essa tecnologia, né, esse dia a dia corrido. Então, digamos assim, o meu livro para colorir é a verbetografia. Tá certo? Então, um grande avanço, muito bom. Então, assim, quando eu vou fazer um verbete, eu faço realmente como se fosse uma atividade lúdica, assim, alguma coisa para me distrair, para sair daquele holopensene de trabalho que eu estou, de pressão. E aí, estou aproveitando bastante. Isso não quer dizer que não tenha pressão para você escrever verbete. É a mesma coisa, por exemplo, da TENEPS. A TENEPS é ótima, mas não quer dizer que a TENEPS seja sempre docinho de coco, não é? Mas o efeito que gera no tenepsista é muito bom, é muito agradável, é muito salutar, é equilibrante. E a verbetografia, eu acho que também. Não quer dizer assim que você não tenha pressão, que não tenha... né, até ataque, muitas vezes, de consciência, mas o efeito é muito positivo. Você estava falando, começou a falar, eu tinha acabado de marcar aqui o último antagonismo. De repente, se ela ampliar, está dentro disso. Dá uma olhada no último antagonismo. Exatamente. É exatamente isso. De marcar e você começou a falar. Mas o que me intriga é porque, por exemplo, assim, eu gosto de escrever várias coisas diferentes, né? Eu escrevo artigo, mexo com livro, então, assim, eu escrevo aula, mas a verbetografia, ela tem algum diferencial. Então, a magnitude do projeto, as consciências que estão por trás disso, é diferente, entendeu? Porque se fosse assim, escrever artigo você também tem amparo de função, escrever livro você tem, mas o da enciclopédia é diferente. E não sou só eu que acho, não, outras pessoas também concordam com isso. Então, e a pessoa fala, nossa, mas às vezes a pessoa escreve um livro inteiro e não sente a mesma coisa que quando escreve um verbete? Não sente, diferente. Então, essa condição de mini peça no maxi mecanismo, de participação em megaprojetos, a própria condição da enciclopédia, né, a diversidade, imagina, 500 verbetógrafos agora. Então, quer dizer, eu acho que isso faz diferença. Isso eu acho que, de fato, é um projeto da Max ProEx. Outra coisa que é um dos projetos mais democráticos que tem, porque qualquer pessoa pode escrever, né? Não importa se a pessoa está há 20 anos ou chegou ontem na Conscienciologia. Se ela entender as ideias, souber mexer com essa chapa daqui, ela está apta. Ela vem aqui, às vezes ela não é nem professora, ela apresenta verbete. Quantos adolescentes aqui, menores de idade, já apresentaram? Né? Pessoas de idade também.
a formação cultural varia ao infinito, né, Dulce? Tem de tudo, né? Nosso recorde foi o Nicolas, né, de 11 anos. 11 anos. Acho que você estava viajando. Quando ele defendeu. Né? Você pode ampliar aqui então, Kátia? Só para mim ter uma ideia. Será que nesse caso aqui, indo de encontro que você está falando, cada verbete seria mexer com aquele público-alvo nosso do passado, fazendo um cotejo com o que você acabou de falar, que tinha muito contrafluxo? Cada verbete evoca um grupo e esse grupo entra nesse processo. Ah, não, mas o contrafluxo não era da verbetografia, não. Você falou que você estava fazendo verbete e teve muito contrafluxo. Não, o que eu falei assim, é que a verbetografia, apesar dela gerar esse bem-estar, essa ortopensenidade, não quer dizer que durante a escrita do verbete você tenha isso o tempo todo, né? Mas o resultado, a tendência... Agora, o que eu tive foi muito contrafluxo no voluntariado. Nessas coisas que eu estou mexendo, entendeu? Então, ano passado foi um ano assim que bateu o recorde. Vinha não crescendo, mas ano passado... E a verbetografia entrou como antídoto. Exatamente. Né? A verbetografia entrou como um bálsamo para acalmar. Mas isso não quer dizer que escrever verbete seja sempre tranquilo. O efeito da verbetografia é a melhoria da pensenidade. Mas não quer dizer que quando você está lá escrevendo, tudo é o paraíso. Não, é isso que eu também quero ressaltar. O que seria essa baratrosfera pessoal, então, que você está dizendo aqui no antagonismo? O último antagonismo. O último antagonismo, a conexão com o amparo e ligação com a baratrosfera então, pensa pessoal. só, quando você está assim, mexendo com muita coisa, tem muito contrafluxo, tudo mais, se você não cuidar, você entra num padrão patopensênico, entendeu? Então, a verbetografia é justamente isso que a Dulce falou. Ela veio fazer um contraponto, ela veio fazer um alívio dessa situação, entendeu? Não sei se quer explicar um pouco mais para ele, que acho que ele não entendeu ainda não, Dulce. Não, gente? Acho que não. Por exemplo, você está com uma... Eu vivencio isso muito claramente. Eu também, assim, não querendo me comparar com a patente da Kátia, mas, enfim, eu também escrevo em geral. Eu gosto de escrever de modo geral, mas eu também observo essa diferença da verbetografia para outro tipo de escrita. É como se, primeiro, que o verbete é alguma coisa que você conclui, mas se você quiser, você conclui mais rapidamente. Você consegue dar foco e se predispor a fazer aquilo e rapidamente você inicia e trabalha e conclui. Então isso já já cria todo um holopensene de completismo e de dar um certo prazer intelectual e uma certa sensação de completude mesmo. Que eu achei forte esse negócio que ela falou da baratrosfera pessoal. Mas é que essa questão também de você ir organizando a sua autopensenidade, não sei se a Kátia concorda, mas eu tenho a impressão que o fato de você necessitar organizar a sua autopensenidade para escrever a chapa verbetográfica gera em você um novo padrão de ortopensênico, porque você se obriga a raciocinar em cima de um assunto, por mais nosográfico que ele seja, é como aquela história de você não pensar mal da pessoa e pensar sobre o mal. O verbete é meio por aí, né? Você organiza as suas ideias para pensar bem sobre o pior assunto possível, na melhor maneira que você puder, que é encaixar na chapa verbetográfica. E que você cita aqui na neossinapse, né? Que você fala aqui das neossinapses adquiridas no contato com as consciências, neossinapses auridas com contato regular da enciclopédia da Conscienciologia. Então tem bem a ver com isso que você está falando, Dulce, né? Isso aqui, até, por exemplo, tinha uma época que o professor Valdo recomendava, assim, nas tertúlias, da pessoa pegar uma semana, 10 dias, e só estudar a enciclopédia. Pegando diferentes verbetes, tudo,
Lógico que se ela puder um período mais prolongado, e o que isso vai gerar nela. Então, o que é bom desse verbete daqui é que você não precisa acreditar em nada. Você pode fazer alguns experimentos e ver e prestando atenção nesse sentido. O que aquela atividade gera na sua pensenidade. Entendeu? Então, você pega lá aquele trafar, que você fica super assediado com o seu trafar. E aí você vai escrever um verbete desse trafar. E aí, o que acontece? Mas aqui, quando eu falo, eu faço esse contraponto do amparo com a baratrosfera pessoal, é que às vezes você está em algumas situações que se deixar o assédio te puxa abismo abaixo. E abismo abaixo é a questão da patopensenidade, dessa baratrosfera pessoal. E aí vem um recurso, que é um recurso que você pode usar, não precisa de ninguém, e que aquele recurso ele te puxa de novo, entendeu? Ele te põe no eixo, ele te põe no prumo, né? Tem até o verbete aí, prumo, ortopensênico, né? Prumo. É o prumo. Prumo ortopensênico. Então ele te leva de volta para o prumo. Porque se você ainda não é desperto, você está no meio de muita pressão, de assédio, de tudo, se você não se cuidar, uma hora você pode sucumbir. Ou você vai ficar doente, ou você vai ficar assediado, coisa assim, né? Então a verbetografia eu vejo como uma ferramenta para colocar a pessoa de volta no prumo. E não só coloca de volta, mas eleva um pouco mais. A pessoa vai um pouco mais do que aquele nível cosmoético, ortopensênico que ela consegue ter. Oi, professora Kátia. Oi, tudo bom? Professora, com relação aqui no detalhismo, na codigologia, eu gostaria que a professora relatasse o mecanismo de ação entre esse código grupal de cosmoética e ações individuais no grupo. A professora poderia exemplificar? Não ficou muito claro para mim. Porque assim, olha, quem já está aqui há mais tempo na Cognópolis, nota que já tem um CGC subjacente. Então, a gente não sentou, todo mundo aqui da Cognópolis, e falou, vamos fazer um código grupal, né, de cosmoética dos cognopolitas. Mas, devido ao convívio, às atividades, às tertúlias, às mini-tertúlias, esse número imenso de cursos e atividades que tem aqui, a gente já consegue ter mais ou menos alguns consensos, assim, em relação a posturas nossas, né? Então, eu acho que a enciclopédia e a questão da verbetografia, ela mostra muito isso. Então, por exemplo, é o que eu estava falando, né? A pessoa ela quer escrever, ou quer aprender a escrever, ou quer publicar alguma das suas ideias. A Enciclosapiens, ela tem esse projeto, né, da enciclopédia, e que ela possibilita a pessoa, dentro de uma faixa de intencionalidade, ela vai casar diretamente com a proposta da enciclopédia da Conscienciologia. Então, é nesse sentido que eu falo que a gente já tem como se fosse um acordo grupal, né, de como se comportar. E a enciclopédia, eu acho que é um dos projetos que ele tem a porta mais ampla, né, para a pessoa entrar. E eu acho que a partir disso a pessoa ela consegue depois, como se fosse um treinamento, né, tanto de exposição de ideias, de pegar uma tarefa e conseguir concluir, principalmente na área da escrita, que muita gente tem muita ideia, né, começa muita coisa, mas não acaba. Então, eu acho que isso daqui vai ajudando a pessoa tanto nessa parte prática do pragmatismo, mas também numa parte de refinamento das intenções, daquilo que ela escolhe para participar. Aqui na Cognópolis não dá para você participar de tudo, não dá para você estar em tudo. E eu acho que a escrita e a apresentação pública dos verbetes ajuda a pessoa a ela
fazer um pouco mais autopesquisa, autoconscienciometria, e ela ir balizando esses interesses e essas intenções. Não sei se expliquei, tá? Agora, a verbetógrafa. Na estrangeirismologia, na página 16, primeira linha, você poderia explicitar o hobby interassistencial? Esse viés da interassistencialidade pode ser melhor entendido pelo trinômio motivação, trabalho, lazer? Eu acho que sim. Então, por exemplo, eu considero a verbetografia, para mim, um hobby. Mas é um hobby que você aproveita para fazer assistência, você aproveita para fazer higiene mental. Então, assim, tem mil e uma utilidades, né? Eu não sei o que mais que eu poderia, assim, explorar disso daí. Porque entra na questão como você colocou, né, da terapêutica, da profilaxia. Pode ser um passatempo, se você também não está muito bem aquele dia para ter muitas elucubrações. Você pode, por exemplo, começar a escrever ao léu e usar em algum lugar do verbete. Tem várias técnicas derivadas, né, na escrita. E é interessante que, por exemplo, aí vamos supor, você vai fazer... Você está naquele dia que você não está lá grandes coisas, né? Aí você vai fazer a remissiologia. Aí você tem que procurar vários verbetes. Você vai acabar lendo trechos de verbetes. E, às vezes, pela questão da sincronicidade, do amparo, você vai ler coisa que você está precisando ouvir, né? Atalhos que você está precisando, né? Então, é interessante. E, às vezes, a gente descobre coisas super novas, né? Que você nem tinha noção de que já estava escrito. Exatamente. É impressionante, tem muita coisa nesse contexto. Tem muita coisa. Aquilo ali é um oceano de ideias, né? Não é à toa que o tempo vai passando e essa questão do professor Valdo responder, ele diariamente nas tertúlias. Ele faz isso há muito tempo e continua fazendo. Sim. Eu penso até que cada vez mais. Falando para a pessoa pesquisar e ir na enciclopédia. Na enciclopédia. E aí, né, Kátia, Aí só faz falta a gente ter tudo num lugar só. E aí essa questão do hobby, é interessante a gente pensar nesse hobby evolutivo, né? Você ter esse prazer na construção de um verbete e saber que isso vai compor a enciclopédia, que é obra de referência, né, da Max Proex. Então, para pensar, né? Você pode expandir aqui o primeiro polinômio? Trinômio ou polinômio? Polinômio. Então, ó, picotagem do assunto, foco, aprofundamento, organização das ideias. Isso daqui é muito interessante, porque a gente vê que no início a tendência é do verbetógrafo querer escrever o verbete que abarca o mundo inteiro, né? Tudo que ele sabe quer colocar num verbete, não é isso? Tanto é que existe aquela tendência, assim, da pessoa achar que o verbete bom tem que ter 15 páginas, né? Isso daí, em termos de escrita, imagina, uma ortopensata, às vezes tem uma linha, tem 3 palavras e fala mais do que, às vezes, um tratado inteiro, né? Então, essa condição do tamanho, isso daqui é muito sério. E eu acho que o bom da picotagem do assunto, isso daqui pode ser muito útil em reunião, né? Em reunião, às vezes, as pessoas querem tratar do mundo numa reunião, e não dá. Principalmente quando são muitas pessoas, muitos participantes. Então, essa é uma reeducação que eu acho que o verbete faz. É você pegar assim, você vai pegar um veio, você vai pegar um flanco daquilo, você não vai pegar tudo. Mesmo porque nas poucas páginas de um verbete não dá para você pegar tudo. Aí você está no lugar errado. Se a pessoa quer pegar tudo, ela tem que escrever um outro tipo de... né? Não de verbete, vai escrever um tratado, vai escrever um livro, nem artigo. Acho que artigo passou de 10 páginas, para mim, faz livro. Eu mesmo já escrevi artigos enormes, mas hoje a minha recomendação é artigo com mais de 10, 15 páginas, vai fazer livro.
tá deslocado. Então, essa picotagem do assunto, eu acho que facilita a pessoa conseguir dar esse foco e ela se manter numa questão principal. Com isso, ela consegue fazer esse aprofundamento, não só o aprofundamento da pesquisa, mas o aprofundamento teático, nela mesma. Porque qualquer assunto, você pode falar de lâmpada. A lâmpada é uma coisa bem objetiva, mas você sempre vai lembrar de alguma experiência que você teve com lâmpada. Aquilo vai mexer no seu micro-universo de alguma forma. E com isso você vai conseguir organizar as ideias. Então, eu acho que, para nós, assim, intermissivistas de primeira vez, a chapa verbetográfica é um desafio. Entendeu? Porque a pessoa ela vai ter que tentar se expressar, falando o máximo com o mínimo de palavras, e dentro dessa chapa daqui, que é como se fosse uma bota ortopédica para a pensenidade. Né? Eu estou falando até por experiência, né? Porque o meu verbete era dessoma, a Dulce lembra, e eu ia falar das duas dessomas. E o negócio ficava, até quando o professor Valdo falou assim, não, fala da primeira dessoma. Aí deslanchou o negócio, né? Porque você fica com muitas abordagens e você não consegue, às vezes, concluir, aprofundar e concluir a ideia. Quando fixou em uma, aí a coisa foi mais rápido. Pois é, mas aí, Jorge, extrapola isso para a ProEx. Por que às vezes a pessoa não rende na ProEx? Porque ela quer 1000 coisas ao mesmo tempo, não dá. Então, acho que o verbete, a verbetografia, coloca a pessoa no lugar dela. Pode até falar ela vai da outra, pegar, né? Mas aí, pode, no outro momento, deixa no estoque ali aquelas informações. Entendeu? Então, acho que reeduca muito, nos reeduca muito nesse sentido. Uma coisa de cada vez, um assunto por vez, vamos aprofundar um pouco mais. E dentro disso que você estava falando, né, Kátia, eu acho que uma coisa problemática, até para a gente que está primeira vez, né, escrevendo dessa maneira, é essa capacidade que nos é exigido para escrever o verbete, que é de síntese. Né? Então, é claro que a gente precisa aprofundar, porque não pode confundir síntese com superficialidade. Para mim, esse é o grande desafio do modelo, quer dizer, não é que é o grande, é um dos grandes, né, desafios, é você conseguir profundidade com síntese. É super difícil fazer isso, não é fácil. Mas o ortopensata está aí para mostrar que é possível. Claro que é possível. Que às vezes o assunto é cativante, você quer falar de tudo. E aí você fica se enrolando ali, patinando e confundindo o leitor com abordagens que não são precisas, né? E também a pessoa tem mais objetividade, né? Porque assim, você quer falar de um assunto, mas você quer falar daquilo, é para mostrar que você sabe tudo aquilo, ou uma dose, que é a tal da dosificação da informação, né? Se você conseguir ali chegar numa dose mediana, aquilo vai ser suficiente para informar, para esclarecer, não vai deixar o leitor cansado, entediado com tanta informação, e nem perdido, porque às vezes é muita informação, aí a pessoa acaba, se ela já tem até problema de atenção, de concentração, ela dispersa. 2 sinergismos que eu gostaria que você ampliasse, na página 17, os 2 últimos, sinergismo diversidade consciencial, ampliação da realidade, depois o sinergismo enciclopedismo e pensar grande. Esse diversidade consciencial são os 500 verbetógrafos, né? Então, acho que a riqueza da enciclopédia é essa diversidade. E são 500 bem variados. Não são 500 assim, 500 professores da Conscienciologia, 500 pessoas com 20 anos de Conscienciologia. Não, são 500 pessoas que estudam Conscienciologia de várias localidades, várias partes do mundo, gente que é até nativo, né, de outros países, formações culturais, níveis evolutivos, vivência conscienciológica, nível intelectual, nível social, nível socioeconômico, idade. Então, gente, eu acho que isso é fora de série, é super universalista. Eu fico pensando, que outro projeto na Conscienciologia tem essa característica? Nenhum. A maioria tem muito pré-requisito. Você não
entendeu? Assim, um projeto contínuo. E outra coisa, é tudo de graça. Tudo bem, tem um curso que você paga, mas o resto é tudo de graça, né? Você não... E o curso não é caro, você faz uma vez, você aprende, né? E não tem fim, né? Escrevendo verbetes e também não é obrigada a fazer o que é mais legal é que quando você começa a ler um monte de verbete, outro dia eu peguei assim, todos os títulos que estão em andamento, são uns 500 e pouco, e você vai vendo que eles vão se entrelaçando. São pessoas totalmente diferentes que estão escrevendo, mas aí você vê que os títulos, eles se entrelaçam assim. Então, acho que vai chegar num ponto que, se fizer uma taxologia dos verbetes, por especialidade, por ideias, vai começar a juntar, assim, como se fossem diferentes livros daqueles assuntos, sendo que foram feitos por pessoas totalmente diferentes, sem ninguém combinar com ninguém. Então, tem um processo multidimensional, um processo... universalista, né? Que ele está escrevendo muito verbetes sobre diferenças culturais, né? Achei interessante. Sincronizar com os 500 verbetógrafos, né? Interessante isso. Então, por exemplo, assim, uma enciclopédia normal, um dicionário, ele tem um planejamento. O que eu acho mais legal desse negócio da enciclopédia da Conscienciologia é que é solta, é livre, é à vontade. Ninguém está falando assim, agora você tem que escrever nessa especialidade. Ninguém fala isso. Você escreve o que você quiser. A única coisa é que você tem que seguir esse modelo. Mas, pessoa, você pode escrever qualquer coisa, desde que você tenha conhecimento, lógico, né, para defender. Isso, começou a me vir na mente agora, esses dias, alguns escritores, né, mais de 1, 2, 3, começaram a fazer livros em conjunto. Será que a tendência não é isso? De repente, essas pessoas que fizeram verbetes com determinada linha, se juntarem lá na frente e começarem até a fazer livros? Mas eu acho que livro aí já é outra coisa. Aí eu já sou mais favorável ao autorado individual, entendeu? Lendo mais assim, eu que já dei aula em universidade, já vi negócio de monografia em grupo, isso daí eu já não... O que eu acho legal da enciclopédia é a espontaneidade. Ninguém está combinando. Eu vou escrever dessa especialidade, a Dulce da outra, que da outra, você da... Ninguém. Mas se a gente for ver, e isso é porque teria que ter tempo para fazer um estudo, quem são essas pessoas, qual o passado dessas pessoas, qual a experiência. Então, isso daqui, que dá ampliação da realidade, porque, de repente, o outro vai escrever de um assunto que eu não tenho a menor experiência. E aí é super interessante, entendeu? Que é aquilo que a Dulce falou, puxa, todo dia tem informação nova. E eu que assisti muita tertúlia de muita gente, é muito interessante, porque aí tem a pessoa, tem o amparo dela, tem as consciex que acompanham ela. Então, não é só a pessoa. A consciência que escreveu, que assinou, mas tem um grupo por trás disso. Então, o negócio é bem policármico, não é grupo kármico, é policármico. Porque se a Conscienciologia aqui está juntando vários grupos que no passado, às vezes, não tinham nem conexão, nem ligação, nem interação, ou eram antagônicos, imagina a diversidade de perfis que a gente não tem, né? E acho que é isso daqui que dá essa ampliação, porque cada um vai dar a sua abordagem, né? Daquilo que sabe, daquilo que vivencia. E esse outro aqui, enciclopedismo, pensar grande, né? Eu acho que qualquer enciclopédia, né? Quando você assim já é criança, você já vê enciclopédia, geralmente é um livrão, né? Já é um livro que tem muito assunto, já é livro que tem assunto que você não conhece todos os assuntos, você não domina, entendeu? Então, acho que é inevitável, não tem como você pensar pequeno. E acho que esse pensar grande envolve essa diversidade. Enquanto fica tudo muito dentro de uma homogeneidade, né, de um grupo, fica muito, muito pobre, né? E eu acho que o grande assim, sucesso da Cognópolis foi conseguir misturar toda essa gente aqui junto, né? Porque uma coisa, por exemplo, você pega um campus de uma IC, aquilo é uma IC, ela tem uma linha filosófica, ela já tem toda uma forma de ser, de pensar. Aqui não, aqui tudo pode, entendeu? E a enciclopédia, para mim, em termos de escrita, é o projeto que mais demonstra
essa característica. Aí, Por exemplo, você Kátia, vai fazer livro com outros autores, você se junta com quem você tem afinidade. Entendeu? Aqui não, é um popurrí de gente. então, aí sobre isso que você está falando, eu queria fazer um comentário até para as pessoas entenderem melhor, assim, é a questão dos títulos, né, Kátia, da aprovação dos títulos. Em tese, é muito democrático, né? A pessoa propõe o que ela quer escrever e... Agora, o que é bem importante, é claro, como é uma enciclopédia, como são vários autores, tem alguns critérios, né, que precisam ser observados. E o que a gente considera muito é justamente essa questão do diálogo entre os verbetes, né? Então, sim, mais de 3.000 verbetes, hoje 3.415, né? Se ninguém tocou naquele assunto, não existe aquela palavra, é preciso cuidar para que ela dialogue com os outros, que ela não fique um corpo estranho naquela obra, né? Então, isso também passa a ser um desafio para a gente que está por trás dos bastidores, né? Mas, de todo modo, isso ratifica a importância da diversidade de temas e pessoas e de propostas, né? Isso exige essa triagem, entre aspas. Quanto mais verbete tiver, mais vai ficar complexo, né? Ficando. Essa triagem de vocês, né? Exatamente. Agora, Kátia, tem uma pergunta que, em parte, você já abordou, mas acho que vale um aprofundamento, que é na efeitologia final da terceira linha. Ele pergunta como funciona o efeito da chapa verbetográfica na disciplina mental. Isso daqui é bem fácil, né? A pessoa escreve 1, escreve 2, escreve 5, escreve 10. Isso daqui faz a pessoa começar a pensar de uma forma mais organizada, né? Então, até no dia a dia dela, ela vai ter que começar definindo, né? Definindo um conceito, definindo uma posição, com um tipo de definição, né? De determinação. E por aí vai. Então, eu acho que essas sessões daqui, elas ajudam demais a pessoa a organizar a maneira de pensar. É igual quando você vai fazer redação na escola e que tem lá introdução, desenvolvimento e a conclusão. Aquilo ajuda a pessoa a organizar as ideias. Só que ajudando a organizar o modo de pensar, ajuda a pessoa a organizar o modo como ela sente, o modo como ela se comporta. Tem até um livro que saiu bem recente, que se chama Basta Pensar Diferente. É de uma psicóloga australiana e que ela traduz para a linguagem leiga as técnicas, toda a teoria e técnicas da cognitivo-comportamental. Então, é bem interessante. É um livrão, assim, mas acessível ao público leigo, com uma série de dicas, muitos exemplos. Então, hoje já se sabe, se você pensar de uma forma mais organizada, tudo na sua vida vai se organizar também, né? Agora, isso daqui é o que eu estou falando. É bem fácil. É só a pessoa começar a escrever verbete e ver o que vai acontecer na vida dela. O que vai acontecer com ela. Ou ela pegar aquele dia que a cabeça dela está bem embaralhada. Ela está meio distraída, não está muito focada, está com algum tipo de emocionalismo. Vai escrever verbete e vê se você não melhora. Melhora. Se você conseguir ficar sentado lá fazendo, alguma hora vai melhorar. Porque você entra um outro holopensene. Então, para mim, assim, a questão da verbetografia, como assim? Você está numa cidade tipo São Paulo, bem poluída, assim, né? Você está num holopensene poluído. E aí, de repente, você pega um avião e você vai lá para as alturas. Então, parece que você enxerga tudo com mais nitidez, as coisas ficam mais claras, a poeira baixa, não tem tanta interferência. E eu considero isso o holopensene da enciclopédia.
que deve estar ligado, ou alguma Comunex, ou nosso curso termissivo. Aí eu não sei falar, mas de repente a equipe que trabalha mais já tem mais vivência nesse sentido. Aí o ambiente organizado, né, que você tem aqui na remissiologia, o verbetário, ajuda mais. É questão da pessoa se sintonizar, né? É sintonizar. Você escreve verbetes viajando. Você pode escrever em qualquer lugar, mas lógico que se a pessoa praticar mais num local, fica mais fácil, né? Mas não é uma questão de local, é uma questão de holopensene. Então, o que eu já reparei em viagem, né? Que eu até escrevi um verbete. Você está lá na viagem, você conectou com a verbetografia, e às vezes só fazendo revisão, às vezes estou nem escrevendo verbete, só fazendo a revisão. Tem uma coisa diferente, gente. É isso que, mais gente poderia pesquisar, escrever sobre isso, falar sobre isso, porque é muito interessante, entendeu? Agora, você traz aqui na ciclologia, queria ver com você a relação que você fez com o teu tema, né? Porque na sindromologia você traz vários exemplos de superações e na ciclologia o ciclo das reciclagens. Porque, como que você relacionou com o teu tema, verbetografia pensenogênica? Então tem tanta reciclagem momentânea, sabe, Keiko? Assim, você está numa determinada faixa pensênica, você começa a escrever o verbete, depois de X minutos, pum! Aí você está em outra faixa pensênica. Outro ponto é que, assim, você às vezes vai escrever o verbete, você tem uma determinada intenção. Quando você começa a escrever, o conteúdo ele vai totalmente para um outro lado, o material que você acha de pesquisa, as achegas que vêm, tanto intrafísicas quanto extrafísicas, as sincronicidades são outras. E aí você acha que muitas vezes assim, você vai escrever de uma coisa que você acha que vai ajudar os outros, e não é nada disso que acontece. É você que está sendo ajudado com aquele assunto. Vem as consciências, amparadores mostram que você não sabe nada daquilo, que você ainda tem muita coisa para melhorar, que você não presta muita atenção a certos detalhes. Entendeu? Então, assim, eu acho que a verbetografia te coloca no seu lugar, sabe? De você, assim, pelo menos a minha experiência, eu tenho muita tares escrevendo verbete, sabe? Então, assim, os seus auto-enganos, eles vão ficando mais claros, né? E aí você vai vendo, que você tem aquilo para mudar, tem isso, tem aquilo outro. Aí, no fundo, você acaba muitas vezes vendo que aquele verbete foi escrito para você mesmo. Não é para ninguém. Você acha que está escrevendo para os outros, mas é o... Keiko. Geralmente é o contrário, né? A gente pensa que está escrevendo para a gente, é o contrário, acaba ajudando um monte de isso também. Gente. E também tem muita experiência assim, que às vezes você está escrevendo, querendo ajudar uma determinada pessoa, que a pessoa não dá a menor bola, nem lê o seu verbete, e é um monte de gente que você nem conhece vai te perguntar do assunto. Então, assim, é que nem tudo na multidimensionalidade, você não tem muito controle, né? Mesmo o verbete, e eu vejo assim, que tem verbete que você vai rápido, às vezes o tema é difícil, e aquilo vai rápido. E tem verbete que você acha que você lê um monte, sabe um monte, mas você vê que não está redondo, não dá para entregar, tem que segurar, tem que... Entendeu? E aí você tem que pensar, por quê? Tem algum aspecto ligado a minhas reciclagens que tem que ser trabalhado. Isso é bem interessante, esse teatro vivo, né? Então, Kátia, aqui na página 17, na efeitologia, e o que você acaba de relatar é isso, né? O efeito da dedicação nas autossuperações, né? Isso tudo entra, que você está acabando de dizer. Porque essa autossuperação, acho que isso aí não tem fim, né? Quando você acha que superou, aí vem mais aquela onda que você nunca não conhecia, né? Tem aquele outro ângulo, aquele outro aspecto, ou tem aquele trafal, né? Então, por exemplo, eu fico vendo assim, eu fazendo uma crítica dos meus verbetes, eu quero entrar numa outra linha de verbetes que eu ainda não consegui entrar, entendeu? Então, ainda não consegui dar essa virada, né? Então, está faltando,
e para um outro lado que eu ainda não consegui ir. Não sei se você já falou na página... Aí o que falta para eu ir para esse outro lado? É que falta superar algumas questões. Mas aí vai dependendo também do ciclo das reciclagens que você colocou, né? E aí, de repente, você vai ainda tá vendo aquilo para reciclar, para auto-superar aquilo tudo, não? É porque assim, ó, qualquer coisa que você faz, você pode ir fazendo e depois você pode ir complexificando, você pode ir colocando mais desafios naquilo, né? E eu acho que o verbete é uma coisa que a pessoa pode fazer isso. E ela pode fazer isso ou em termos de forma, ou em termos de conteúdo. Eu quero fazer, eu até já comentei com a Dulce essa ideia que eu tive, em termos de conteúdo, mas para eu fazer essa virada, eu tenho que realmente reciclar algumas coisas no meu perfil de intelectualidade, de pesquisa, de mental somática. Nossa. E também de psicossomática, assim, porque aí, lógico, né? Tem coisas que é o tema que eu gosto. E eu quero começar a escrever de temas que não necessariamente eu gosto. Eu vou pegar lá, vou selecionar uns temas que eu acho importantes, que ainda não tenho na enciclopédia, e que não necessariamente eu, assim, tenho aquela afinidade, eu tive aquela vivência, então aquilo para mim é uma coisa, assim, que é confortável, que está no sangue, tá. Não, pegar um assunto assim mais, sabe? E aí então você... entra nesse efeito também, né? Na autossuperar, né? Das autossuperações. E aqui na neosinapse, na segunda linha, você coloca as neosinapses adquiridas no contato com as consciências. Isso aí é no momento em que você está escrevendo, óbvio, né? E quando você está defendendo também. Mas não, você, eu tô colocando quando mais você nesse... está escrevendo, isso é bem forte, né? É bem forte. Né? Então é isso, você tem uma ideia e daí vem uma inspiração que é bem diferente. Você queria fazer o verbete de um jeito, mas vem toda uma linha de ideias que é contrária àquela inspiração inicial que você teve. Entendeu? Então, aí você vai mudando, aí você vê, puxa, esse assunto... Então, quer ver um assunto que eu lembro que até falei aqui, era aquela Consim Box. Quando eu comecei a escrever a Consim Box, era um determinado conteúdo que eu tinha em mente. Mas quando eu fui desenvolvendo, o verbete ele foi bem mais para um lado de sociologia, coisas assim que eu nem tenho tanta leitura, tanta experiência. Eu achei interessante, sabe? Isso aí... Então, é isso que eu acho interessante. Você vai escrever e você acha que vai escrever de um jeito. E aí chega lá, tudo muda e você tem que pensar de outra forma. Mas aí você não sabe tudo, aí você tem que pesquisar mais, entendeu? Isso aqui é bem... que você está colocando, né? O contato com as consciências nos leva a esse outro lado, né? Aí você não pode fazer só o que você quer, entendeu? E aí você já deu o título, você tem que fazer. E aí você tenta por um lado, mas o negócio não vai. Você tem que tentar para o outro. Você tem que estar bem equilibrada, né? Para entender. É Multidimensionalidade, né? E aí que dá para ver que esse negócio de verbetografia não é o verbetógrafo sozinho, não é. Isso aqui tem mais coisa por trás. Ou às vezes as perguntas que vêm questionamentos, assim, quando você está escrevendo um verbete. Mas de quem são esses questionamentos? Não são seus. E aí você não sabe responder aquilo. E aí vai fazer como? E as sincronicidades, às vezes, são muito óbvias. Né? Ontem, aqui na tertúlia, foi muito engraçado. Teve muita sincronicidade. Entre as pessoas presentes, relatos da verbetógrafa, foi bem interessante. Isso que a gente vê, né? Fora o que deve ser, obviamente, bem mais denso e complexo, que a gente tem a menor ideia, né? Mas você quer perguntar? Bem, eu nunca escrevi verbete, mas uma das minhas indagações seria, por exemplo, quando eu seleciono um tema do verbete, aí eu vou fazer o levantamento bibliográfico a respeito. O meu dilema seria até que ponto eu vou ter que fazer esse levantamento bibliográfico para ser exaustiva, né? Levantar tudo a respeito, mas isso vai demandar organização e tempo para eu estudar tudo aquilo. Então, qual que é o limite? Aonde que eu vou... Isso aqui é uma inspiração de um parador, agora deu, senão você não vai se perder. Aí depende
de cada pesquisador, porque Ó, isso a é complicado. Eu já exaustividade- me deparei isso com o TCC que eu fiz, então ficou uma coisa gigantesca. Eu falei, até que ponto eu tenho que parar ou eu não fui exaustiva, eu estou sendo relapsa. Em termos de pesquisa, tem um referencial que é o seguinte: quando você pesquisou exaustivamente um assunto, quando você começa a ver sempre as mesmas informações, começa a repetir as informações, aí pronto, aí você chegou na exaustividade. Mas assim, as fontes têm que ser bem variadas, né? Você tem que pesquisar em dicionário, faz lá a técnica dos 50 dicionários, pesquisa em enciclopédia, pesquisa em revista, em jornal, na internet, e outras fontes mais, né? Não pode ser assim na mesma fonte, porque senão, às vezes, essa repetição ela chega antes. Mas tem que ver também o perfil da pessoa, porque se a pessoa é muito perfeccionista, se a pessoa é muito ansiosa, aí ela tem que dar uma linha de corte, porque senão ela nunca vai parar, ela nunca vai achar que está bom, se ela tem receio, né, de apresentar o trabalho dela para os outros criticarem, revisarem. Então tem que ter um pouco também, assim, estou falando aqui na conscienciologia, tá? De autoconhecimento, autopesquisa, para a pessoa ver se de fato aquela pesquisa toda é uma pesquisa assim, para encontrar informações, ter uma abrangência do assunto, ou aquilo é uma pesquisa que a pessoa não quer nunca parar porque é uma autodefesa, um mecanismo de defesa, né? E aí, né, Kátia, dentro disso que você está falando, eu penso que é bem importante para responder, assim, aprofundando, acrescentando alguma coisa ao que você perguntou, é sobre o tema que você vai escrever. Exemplo. Se você vai escrever sobre algum assunto que já foi exaustivamente escrito por vários autores fora da Conscienciologia, você não vai querer pagar o mico de escrever um verbete na enciclopédia da Conscienciologia rasteiro, ultra superficial e que não englobe exaustivamente os conceitos primordiais daquilo, né? Daí, aquilo que a Kátia colocou ainda há pouco, né, da questão da síntese. Para você fazer uma boa síntese, você precisa conhecer, ver o todo, né, o máximo. E, dependendo do assunto, exige sim que você faça uma pesquisa mais ampla. Dependendo, não. Vamos dizer que seja uma autopesquisa sua. Alguma coisa que você tenha uma grande vivência, não é verdade? Isso pode não exigir tanta leitura, tanto aprofundamento de pesquisa tão exaustiva. Não quer dizer que você não vá precisar pesquisar sobre aquele assunto, por exemplo, se for algo da Conscienciologia, no que já foi publicado, né? Então, assim, resumindo, eu nunca esqueço, Kátia, você falou agora, eu lembrei, da técnica que o professor Valdo usava na época que ele trabalhava para a enciclopédia no Holociclo, que ele pedia para a gente fazer aquelas pesquisas iniciais, né, para a construção inicial do verbete. Eu acho que um dia a gente tem que dar uma oficina sobre isso. Era tão rico o negócio. Imagina, ele fazia isso. Então, é claro que a gente deveria, na minha opinião, deveria fazer minimamente, né? Então, ele pediu uma pesquisa de internet sobre aquela palavra. Ele pedia palavras ou termos ou expressões. Então, a gente fazia aquela pesquisa e dava aquela busca rápida e para ver o que aparecia. O que a SOCIM, hoje no planeta, fala sobre esse assunto. E se tinha aquele apanhado geral. E aí é muito interessante, porque a partir de um determinado momento, acontece que a Kátia colocou, claro, começa a se repetir. Né? Dependendo do tema, tem pouquíssima coisa, dependendo, tem muita coisa. Pode ter muita bobagem ou não. E aí você tem os N macetes de pesquisas na internet, né, para pegar sites mais confiáveis, fontes mais fidedignas. E aí tem a outra pesquisa, que é não menos importante, que é a pesquisa na bibliomática. Você pode ter acesso, se você for amigo da enciclopédia, e a lexicomática, que você tem acesso no Holociclo apenas.
Uma é pesquisa em dicionários e enciclopédias de fora, e a bibliomática é produção da CCCI. Então, isso dá uma visão de conjunto. Aliás, isso voltando aqui para o seu tema, né, Kátia? Só isso já dá uma ortopensenidade de você ficar ali focado num tema e ampliando a pesquisa. Eu acho o máximo. Se eu tivesse tempo, eu ia fazer isso todos os dias. Eu adoro fazer essa pesquisa. Mas realmente você precisa ter um tempinho assim, para poder mapear, né? Mapear o tema. Mas é muito bacana, porque nisso você já ganha uma certa segurança, sabe? Com o que você vai escrever. Né? Você mapeia minimamente o que já foi produzido sobre aquilo. Aí você pode chegar àquela conclusão ótima, né? Quando a gente está super mergulhado no paradigma consciencial, com as verpões da conscienciologia, e pouco ou quase nada se escreveu sobre algum tema que você se propõe a escrever, né? É bom e é ruim, né? Certo? Kátia, você quer falar? Não, eu só acho que quem vai escrever o primeiro verbete tem que ter um pragmatismo. Porque senão a pessoa, vou tentar essa técnica, aquela, e se enrola e não entrega nunca, né? Isso mesmo. Tânia, quer falar? Eu tenho uma questão e depois eu queria colocar uma coisa que aconteceu comigo a partir de uma coisa que você falou ainda há pouco. A questão é na neossinapsologia, na segunda linha. As neossinapses adquiridas no contato com as consciências. Como é que é isso? Isso aqui é assim, Tânia. Você tem uma abordagem de um determinado assunto que você vai escrever um verbete. E aí, quando você começa a escrever, começa a vir ideias totalmente diferentes daquela que você tem. Então, você vê que você nunca tinha pensado naquele assunto sob um ângulo diferente. Então, é bem interessante essa experiência, assim, né, de você vai escrever aquilo que você sabe, que você conhece, e, de repente, tanto vêm ideias diferentes, como aparecem situações na sua vida para mostrar outras vertentes daquele assunto que você não tinha visto, né? Ou até materiais que caem na sua mão, você liga a televisão, você abre um livro, e aí vem uma outra forma de abordar aquela questão, sabe? Então, eu acho que isso daí é bem interessante. A mesma coisa assim, você está conversando com uma pessoa sobre um determinado assunto, e a pessoa te fala, poxa, você já pensou nisso, pensou naquilo outro, tem aquilo outro, ela te faz uma pergunta que você não sabe responder, e aí você começa a pensar, e aí você, né, chega a outras ideias. Então, eu acho que às vezes são ideias novas, às vezes são ideias que você recupera do curso intermissivo, né? Então, acho que isso daqui varia bastante. Quer dizer, assediadores e amparadores, né? Tem também. Com certeza. Tem. Agora, consciex, né? Amparador. Consciex, consciex. O que eu queria falar foi, você ainda há pouco falou, eu até anotei, quer dizer, um artigo, você fazer alguma coisa até 10 páginas. Quer dizer, ter foco, dosificar. E eu estou pensando, que eu estou escrevendo um dicionário, tá? Que é da renovação. E a coisa de uma semana eu fiz um verbete, foi uma religião. E aí eu peguei um monte de livro, eu comprei um monte de livro dessa religião, que já tinha um tempão que eu não lia nada sobre a tal religião, e aí eu fui pegando um monte de coisas, um monte de aspectos, eu fui pegando as vertentes. Quando eu terminei o verbete, eu estava com 14 páginas. Meus verbetes, no máximo, tinham 3, 2, meia folha, 14 páginas. E isso me chamou a atenção, porque eu fiquei olhando de como que eu cheguei a 14 páginas sobre uma religião. E eu vou fazer um verbete chamado Conscienciologia e outros da Conscienciologia, que eu estou deixando para o final.
Eu estou no começo do verbete. 14 páginas. Aí você falou das 10 páginas. E eu fiquei pensando... Eu sou do antibagulhismo, né, Tânia? Então, assim, a Dulce sabe, né? Quando eu terminei o livro Viagens, e daí eu fui fazer a revisão final, aí eu falei assim, não, isso aqui tem muita coisa, detalhe, que para o leitor isso aqui não importa, não. Então, eu comecei a cortar isso, aquilo outro, isso é informação que eu gosto, isso tem sentido, é para mim, tá. No final, eu cortei 50 páginas do livro. E a Dulce, Kátia, mas como que é isso? É isso mesmo, vamos cortar isso aqui, não precisa não, isso é gordura. Então, eu acho que, por exemplo, esse verbete aqui, eu tento fazer os verbetes para eles ficarem, no máximo, 4 páginas. Então, quando vai essa tirinha para o outro lado, eu não gosto, eu não sei por que foi nesse, porque geralmente, quando ele passa de 4 e fica só uma tripinha lá do outro na 5ª página, eu vou cortando coisa dentro dele para ficar em 4, entendeu? Porque senão vai gastar mais uma folha, entendeu? Essa folha só tem uma informação lá em cima, não está totalmente... Ou tem que fazer que vá até o final da página, ou 5 páginas inteiras, ou 6 páginas, ou 4, né? Então, eu acho que isso tem até A gente escreveu um artigo, a Dulce, que é Cosmoética Destrutiva na Escrita, né? Então, assim, o pesquisador, o autor, ele não pode ter pena, né, de muitas vezes fazer uma faxininha lá no texto dele, sabe, Tânia? Fazer uma lipoaspiração ali. Faz uma lipo lá no texto, entendeu? Porque, assim, muita informação, às vezes, mais confunde o leitor do que ajuda. Aí tem que ver quem é seu público-alvo, você está escrevendo aquilo para quem... Se não é a mesma coisa, a pessoa pergunta assim, onde que é a padaria? E você fala, olha, você está numa cidade que, assim, as padarias, A pessoa só perguntou onde é a padaria. Fala, é para a esquerda, para a direita, para frente, para trás. Pronto, só isso. Ela só queria isso. E aí você começa a falar da padaria e os padeiros, e quem foi que implantou as padarias na cidade de Foz do Iguaçu, e quais são os rankings das padarias de acordo com o TripAdvisor, entendeu? Eu entendi, está claro. Isso para mim tá claro agora. Está claro, perfeito. Muito obrigada. Kátia, pode ser agora? É a Rose aqui no B. Oi, Rose. Na página 18, em mitologia, você coloca aí o mito de somente os eruditos serem capazes de escrever verbetes para enciclopédias. Sei que você já falou um pouco, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais, porque eu achei esse mito aí super importante, porque ele rompe com tudo que tem relação à questão da escrita. Ele abre um leque aí da escrita para qualquer pessoa, né? Isso daqui eu acho bem interessante, né? Porque a proposta da conscienciologia, a filosofia do professor Valdo, vai bem de encontro a isso daqui, né? Então, o erudito é aquela pessoa, né, que tem aquele conhecimento amplo, aprofundado numa determinada área. Isso o erudito intrafísico. Mas se a gente for pensar, a erudição evolutiva, a erudição holobiográfica, entendeu? Parapsíquica. Então, isso, bem lembrado, Regrisson. Então, isso aqui, acho que a enciclopédia ela mostra bem isso, né? E até pela diversidade que a gente tem, né, dos perfis. E esse projeto, pensa só, alguém falando nesse projeto quando não tinha nada. Era uma viagem, né? Imagina se 500 pessoas... Eu ficava pensando, será 500? Porque no início acho que era 300, depois foi para 500, né? E aí quando você vê os perfis bem variados e todo mundo escrevendo verbete dentro daquele assunto que a pessoa sabe, isso é muito interessante, né? E no começo era só o professor Valdo, né? A gente até estava bem incômodo, né? Era só o professor Valdo que produzia os verbetes. Depois ele começou a passar aí e abriu aí os 500 verbetógrafos e a coisa deslanchou, né? E isso o que ocasiona? As pessoas estão ficando mais motivadas para estudar, para pesquisar, para terminar uma formação acadêmica, né? Então, eu acho que a enciclopédia acaba tendo a tertúlia, acaba gerando esse efeito, né?
nos verbetógrafos, nos tertulianos. Aí você vê uma palavra que você não conhece, você vê uma referência bibliográfica, um filme ali diferente, você vai pesquisar, e aí começa esse gosto, né, da pessoa estudar, pesquisar, correr atrás da informação, do conhecimento, e do conhecimento que vai ser útil para o momento dela evolutivo, né? Porque tem muita erudição, que é uma erudição assim que está bem estéreo, está muito deslocada da SOCIM, está sem aplicação, fica aquele monstro sagrado ali, mas sim, uma coisa quase que de figura de museu, entendeu? Porque não está funcionando em nada, né? E é tão eu acho muito interessante quando a gente vê, dentro disso que você falou, tem aquele caso ou da pessoa que, muito veterana na conscienciologia, há anos consciencióloga, mas que nunca tinha escrito nada, e que consegue escrever pelo verbete, e aí ela declara esse rompimento, né, esse gargalo que foi ultrapassado, ou ao contrário, aquela pessoa que acabou de chegar, que também tem muita dificuldade, tinha muita dificuldade, nem pensava que poderia, e também escreve o verbete e quebra o tal mito da escrita, da erudição, e é muito bacana ver isso. Aí entra bem nessa linha que você está comentando, né, Kátia? Aqui. Oi, Regres. Fazendo uma pergunta para você, de repente para a Dulce também, que vocês têm experiência com essa questão de escrever o verbete. Você estava falando um pouquinho atrás sobre essa questão do abertismo, né? Quando você começa a pesquisar, que você fica aberto ao tema, então começa a vir ideias assim de diferentes pessoas, ou recursos, ou por aí. E como é que fica o caso da pessoa? Porque às vezes tem a pessoa que ela pensa de uma maneira sobre um tema, e qualquer coisa que ela leia, ela quer que corresponda à maneira que ela pensa. Então ela não consegue se abrir para isso. Então como é que você consegue ajudar uma pessoa quando ela só consegue ver aquilo que ela quer ver? Entendeu? Ela não consegue se abrir para essas diferentes fontes de informação. Acho que o primeiro ponto é você ver assim, a pessoa ela quer ajuda, entendeu? Porque às vezes a gente quer ajudar, porque a gente fica incomodado com aquele comportamento da pessoa, mas a pessoa está muito bem obrigada, ela está muito satisfeita com aquele jeito dela de ser, de pensionizar, e ela não quer ajuda. Eu estava até falando aqui, né, que às vezes você sabe que a pessoa tem um problema bem sério, ela fala que ela quer resolver. E aí você já tentou ajudar a pessoa de todas as maneiras e ela não resolve aquilo. Nenhuma técnica que você passa, nada, ela não faz nada. Mas ela fala que ela quer resolver o problema. Aí você resolve assim, então quem sabe, vou escrever um verbete para ela. Aí você vai, pesquisa um monte de coisa, né, para pôr lá no verbete, que aí não vai ficar tão assim, direto. Aí faz o verbete, a pessoa nem leu o seu verbete, entendeu? Não dá a menor bola. Mas outras pessoas ficam bem interessadas, né, naquilo dali. Então, essa é uma condição, é ver se a pessoa, de fato, quer ajuda nesse sentido, sabe? Outro ponto é você ver qual o perfil da pessoa, né? A idade. Então, uma coisa é uma criança, que aí os pais, os parentes, de repente, eles têm mais acesso, mais recursos. Mas tem que ver quantos anos a pessoa tem, né? Ela já é muito empedernida ali naquele sentido. E aí eu acho que, às vezes, são outros recursos que podem ajudar. Então, é você, se tiver acesso, condições, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu levaria a pessoa para viajar, entendeu? Viajar, ir para uma cultura muito diferente, ou ver assim, ela gosta de filme, então, de repente, mostrar um filme bem diferente. Mas é que eu acho que, hoje, cada vez mais, eu acho que se a pessoa não quer, tem que respeitar e aprender a conviver, sabe? Porque aí a vida vai proporcionar ocasiões, mas não sei o que a Dulce tem aí eu penso bem nessa linha também, aí trazendo para a experiência que a gente tem mais com a questão da revisão e dos verbetes, né?
isso acontece eventualmente, sabe, Redson? A gente até brinca, puxa, tá queimando o título. Às vezes a pessoa tem aquele título maravilhoso, super redondo e super rico, e a pessoa manda aquele verbete linguadinho, sabe? Pouco conteúdo, rasteiro, que você vê que podia acrescentar muita coisa. E dependendo do revisor, o revisor tem maior trabalho, pesquisa, manda dica, olha, tem tal livro, vai na internet e tal. E o verbetógrafo não quer saber, é meio que assim, você está me enchendo o saco, o verbete é meu, eu não quero ampliar, tá bom. Não adianta, ele não é a praia dele. Às vezes a pessoa não gosta mesmo de pesquisar. E às vezes é nessa linha do que você está falando, ela não quer abrir mão da concepção, da pré-concepção que ela já tem sobre o assunto e acha que tudo mais é bobagem, né? Aí, sinceramente, eu acho que é uma coisa da pessoa amadurecer intelectualmente, sabe, Redson? Eu tenho a impressão que não dá para isso ser... a heteroajuda aí é muito limitada. Agora, uma coisa que ajuda é parapsiquismo. Se a pessoa tiver interesse em parapsiquismo, ela começar a fazer esses cursos de campo, isso ajuda, porque aí ela vai a pessoa, então acoplamentário, aí tem lá a pessoa que está na frente, aí ela tem uma pré-concepção de quem está lá, aí ela vê uma coisa totalmente diferente daquela pessoa, isso vai quebrando, sabe? Mas aí tem que ver, né? Se ela topa, né? Quer perguntar? Alô. Kátia, é o seguinte, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, é o seguinte, quando você está trabalhando na confecção do verbete, naquele assunto novo, às vezes um assunto que ainda você não domina totalmente, mas que você está tendo ali, recebe as inspirações aí dos amparadores e tal. Se você faz alguma conexão, quando você vem apresentar o verbete, né, naquele momento da confecção, com aquele tipo de amparo para você fazer aquele verbete, e na hora da apresentação aqui, né, às vezes você chega até com expectativa daquele momento da confecção do verbete, chega aqui, às vezes as perguntas vêm por outro lado. Como é que você faz essa... Eu não sei se você entendeu mesmo. O que acontece, pelo menos a experiência que eu tenho mais é assim, ó. Quando você escreveu o verbete, você estava num determinado holopensene. Aí depois você vem aqui defender, tem coisa que você nem lembra mais porque que você colocou, entendeu? Então, eu sempre falo que tinha que ter um verbete, que é do verbetógrafo, né, dos bastidores, porque eu acho que são dois momentos, assim, pelo menos na minha experiência, bem distintos, sabe? De assim, na hora que você está escrevendo, aí você fica inteligente para alguns assuntos, alguns aspectos, algumas abordagens, e depois que você vem aqui, você fala, mas isso aqui, você nem lembra direito por que você colocou isso daqui. Porque às vezes aquela informação veio num contexto lá, parapsíquico, tudo mais, e você não lembra mais. Você não lembra mais. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Aí, assim, lógico, aqui você fez algum link que você consegue fazer, mas nem sempre você resgata aquela ideia original que nela veio, não. Aí você tem que fazer alguma anotação paralela, sabe? Mas eu digo assim, também na expectativa. Às vezes você... Até não, isso aqui eu acho que vai ser o mais importante. É muito tempo entre a escrita e a defesa, dá um bom tempo. Longo, né? Então, acho que até mesmo assim, vamos supor, as consciências que estavam pelo ambiente, se são consciências mais aleatórias, não necessariamente elas vão estar aqui. É a mesma coisa assim, vamos supor, a gente faz um curso da verbetografia, aí tem uma turma, e depois, quando você vai defender, aquela turma já desfez, é outro povo. Eu digo isso porque é a nossa preocupação, né? Porque às vezes naquele momento da escrita você está fazendo um tipo de assistência. Quando você está fazendo a apresentação, você está fazendo um outro tipo de assistência. Bem diferente. Mas isso confunde a gente às vezes, porque a gente ainda quer ficar preso ao contexto de lá. Às vezes é um processo egóico mesmo. Até, não, tem que chegar lá e vou porque fazer. Assim, a verbetografia, apesar de ser assim, a temática é escrita, tudo mais, mas tem muita coisa de parapsiquismo na verbetografia, na defesa do verbete, para quem é tertuliano, para quem é teletertuliano.
Isso aí é bem fácil, é só experimentar e eu acho ver, que são né? coisas distintas, mas que, para nós, ele tem uma resposta interessante quando a gente começa a juntar essas coisas. É. E também, às vezes, quando você faz um verbete, a sua experiência com aquele assunto, tudo é uma. E, às vezes, passa o tempo, muda, sabe? Às vezes, até aquilo que você escreveu já foi, né? Já superou, já tem uma outra abordagem. É muito dinâmico, eu acho. Assim. Agora, eu acho bem dinâmico. Agora, tem uma hipótese, assim, não sei, é uma pesquisa, assim. Já pensei sobre isso, na linha da sua pergunta. Parece, assim, pelo menos em alguns casos, no meu caso, né, que quando no momento da escrita, o público extrafísico tem mais, se refere um processo mais ego-kármico, assim. Mais respeito a alguma coisa minha, mais intraconsciencial. Na hora da defesa, é como se isso fosse aberto de uma maneira, como se você devassasse aquilo. Então, é como se fosse o momento da escrita, como se fosse um preparativo mesmo, embora envolvendo outras pessoas, né? No caso, consciexes, mais consciexes. E aí é como se fosse num crescendo. Eu já percebi um pouco isso em alguns verbetes, mas eu não sei se isso é uma constante, não sei se isso é generalizável, não sei. E eu me lembro que quando eu escrevi aquele verbete teatro conscienciográfico, eu quis um pouco abordar isso, mas ele aborda assim, de uma maneira mais genérica e não só a verbetografia, né? Mas é justamente esse teatro que se forma ao redor do autor e que é muita base, na base da evocação, né? Então, também isso varia muito em função de quem você evoca com aquele tema. Esse assunto é muito rico, né? Muito complexo, assim. Começa a pensar, puxa... Que é uma condição assim, que você trabalha dentro de entre a escrita do verbete e a apresentação, você trabalha o processo ego, grupo e policarpo. Né? Então, e a gente às vezes não sabe trabalhar com isso, com essas coisas ainda, né? Então a gente cria... E no fundo a gente está trabalhando com isso tudo, né? Porque não tem um verbete que você não coloque alguma coisa sim. Né? E no grupo, no momento que você apresenta aqui a policarbalidade, porque aí, né? Aí extravasa tudo. Né, faz uma pergunta através de um aluno que está aqui para fazer, chega uma pergunta aí, né, dos teletertulianos e tal. Então, isso tudo é um movimento que a gente precisa aprender, na realidade. Então, por isso que a gente cria tanto essa expectativa, né, na hora. Não, daqui é um jeito, daqui é outro, mas no fundo... E aí, Cílio, tem uma coisa que a Kátia... Desculpa, Kátia. Não, que você comentou e que a gente sempre lembra isso. Eu gosto de lembrar para mim e para quem eu possa ajudar. Que parte da escrita não é para o leitor. Parte da escrita é para você, autor. Isso tanto no verbete quanto em qualquer coisa. E eu acho que isso é um problema, dentro do que você está falando, que a gente precisa aprender a lidar. Porque tem coisa que é interesse seu, que não tem nada a ver com o leitor. Aqui, puxa, mas aí você sai, apresentou o verbete, mas não perguntaram aquilo que eu queria e tal. Não tem nada a ver. Nada a ver. E também o tema, eu já reparei assim, ó. Às vezes, então, por exemplo, assim, ó, tinha um verbete Casa Mal Assombrada. Esse verbete não foi o antes da tertúlia, foi light. Quer ver um verbete que é um tema simplinho e que caiu, o teto caiu na minha cabeça antes de apresentar? Diários. Diários. Então, assim, isso é outra coisa interessante de ver. Às vezes você pega um tema que você acha que esse tema vai ser mais assediado. E ele não é tão assediado nem para escrever, nem na hora de você defender. E você pega um tema que aparentemente é um tema simples, neutro, assim, que não mexe com muito nada, e para escrever é difícil, ou às vezes não é tão difícil, mas quando você vem defender aqui a véspera, amanhã do dia da defesa, o negócio pega, o bicho pega. Entendeu? Porque também isso é interessante, você vê o que acontece antes, durante e depois da defesa do verbete, sabe? Tudo bem? Vamos lá?
Kátia, agora... Eu só ia perguntar essa, Kátia, sobre esse antes, né? Esse pré-evento a defesa do verbete, né? E o pós-evento. Então, realmente existe toda uma sinalética, né? Que a gente fica observando o que acontece antes, durante e o depois, né? Então, hoje foi interessante. Hoje eu tive um pesadelinho. Aí eu falei, esse verbete, ele deve ajudar mais gente. Eu tive um pesadelinho bom, assim, bem assediada. Kátia, na interaciologia agora, página 17, primeira linha. Ele pergunta, qual o papel da interação lúdico-real na verbetografia? Porque isso daqui, se você conseguir fazer da verbetografia uma diversão, no sentido assim, de você relaxar e você se envolver, né, se concentrar nisso, que nem tem aquele flow, né, que aquele pesquisador gosta de falar muito, vira uma atividade lúdica, vira um brinquedinho que você tem na mão, né? Mas real por quê? Porque você está falando de um tema que diz respeito a você, a outras consciências. Você não está falando de uma ficção, né? Não é um romance, não é uma ficção. É um tema que vai compor uma enciclopédia de conscienciologia. Mas a atividade da escrita em si, ela pode ser uma atividade lúdica. Agora, na fatologia, página 16, segunda linha. Você poderia falar a respeito da neologística reformuladora da realidade? Isso aqui é muito interessante, porque, pelo menos assim, na minha vivência, na conscienciologia, eu vi que os neologismos ajudaram muito, assim, eu a ter outra concepção de determinados eventos. Então, você pega morte e você pega dessoma. Olha como é diferente. Morte parece uma coisa que acabou, teve um fim. Ou mesmo se você, antes de chegar na conscienciologia, você já achava que a vida continuava, mas quando você estuda dessoma, dessomática, de um ponto de vista técnico, é outra realidade, né? Então, você saber que esse corpo físico vai ser descartado, o corpo energético, talvez, né, se você conseguir, mas o seu psicossoma e o seu mental soma vão permanecer. Isso muda tudo. Os investimentos que você faz na vida, seu nível de priorização, suas escolhas. Então, acho que os neologismos, eles ajudam a pessoa a ver o mundo, a realidade, a existência, tudo de uma outra maneira, e com isso faz a pessoa se reposicionar, né, frente à vida. Agora, Kátia... Dentro disso, essa palavra morte que você acabou de falar, né? E aqui a gente percebe que não tem mais peso, né? Não tem mais aquele pânico, aquele medo. É outro entendimento, né? É uma continuidade, uma passagem, uma virada, passagem, né? É fantástico isso. Quer perguntar, Tereza? Se perguntar em cima disso que ela falou agora, é porque eu nunca tinha pensado numa coisa interessante que você falou agora, que é assim, a primeira reciclagem que você faz já é com o próprio neologismo, né? É interessante isso. Por isso que talvez seja tão difícil para algumas pessoas, exatamente, né? Exatamente. Eu nunca tinha pensado sobre esse prisma. Quando você começa a entender o neologismo, aí você já começa a fazer uma reciclagem. A sua pensenidade, ela já começa a mudar um pouco, né? É interessante. É igual quando aprende um outro idioma, né, Regrisson? Quando aprende um outro idioma, a pensenidade muda, porque não é só a tradução de palavras, é uma outra forma de abordar a realidade, né? Parabéns pelo verbete. Na página 17, em tecnologia, ele poderia falar sobre as paratécnicas conscienciológicas? Depois tem mais paratécnicas conscienciológicas é o EV, a TENEPS, a projeção, as manobras energéticas, né? Arco voltaico, todas essas técnicas que envolvem questão energética, parapsíquica, questão da sinalética. É isso daí, né? Tem mais uma efeitologia na mesma página ali, o efeito da chapa, não sei se você já falaste, verbetográfica na disciplina mental. Podia expandir um pouquinho mais? É, porque a chapa, ela faz a pessoa ter que pensar de uma maneira organizada,
né? Então, eu acho que assim, qualquer assunto, até se a pessoa pegar um problema da vida dela, ela não vai escrever um verbete para publicar, mas vamos supor que para ela analisar aquele problema, aquela dificuldade que ela esteja tendo, ela tente fazer isso através de algumas dessas sessões, esses itens aqui da chapa. Isso ajuda a pessoa a sair de um padrão mais emocional e para um padrão mais racional e de uma forma organizada. Tudo bem? Agora na parafatologia, Kátia, página 18, página 17, terceira linha. Ele pede para você falar a respeito dos pós-fácios da escrita. Esse pós-fácios da escrita é um fenômeno identificado pelo professor Valdo, que depois de você trabalhar muitas horas, né, intelectualmente, quando você cessa aquela tarefa, muitas vezes vem uma série de achegas, de ideias novas, porque você está, digamos assim, com todo o equipamento mental somático aquecido, e aí você tirou o foco daquela tarefa, você deu uma abertura, e aí muitas vezes vem neo-ideias, neo-abordagens que você não havia pensado. Então, isso aí que são os pós-fácios da escrita, que mesmo depois que você acaba a atividade, aquilo parece que ainda vem umas outras contribuições. Vem os dividendos, vem o dividendo. Você falou um negócio agora há pouco que eu pensei depois que eu fiz o meu verbete, porque o meu verbete eu não sabia que tinha a ver com a minha vida passada. Veio o tema, o título, antes de eu estar pesquisando a pessoa, né? A gente conversou a Dulce, até por sinal, ela que estava no dia. E depois me veio a ideia de fazer mais verbetes relacionados com coisas comigo. Por quê? Porque um dos pontos que o professor Valdo sempre falou para o pessoal que fizesse verbete é a questão da cápsula do tempo. E isso, para mim, já hoje é quase uma cápsula do tempo, né? E eu entendo aquilo que você falou, mas eu vou pesquisar outros temas para desenvolver e tal, eu acho interessante essa linha, mas, de repente, será que o grosso, ou a maior parte, não seria bem assim relacionado com os trafores e os trafares dela, para facilitar depois na ressoma esse reencontro com os verbetes? Porque aí você vai nas afinidades, nos gargalos, né, nos nós. Não que não estou dizendo que não concordo em você explorar outras coisas, mas será que assim, vamos dizer... Aí fica a escolha do freguês, mas né? que você acha Mas disso, mesmo se a pessoa falando? escolher outras coisas que ela acha que não tem nada a ver com ela, no final tem a ver com ela. Só que tem coisas que a gente tem, a gente sabe que tem. Outras coisas a gente tem e ainda não tem consciência, Mas né? o que você acha dessa linha? Tem uma lógica, não, né? lógico, Porque total lógica. isso que você acabou de falar foi o que Sim. aconteceu. Eu fui mexer com a dessoma e eu falei, eu mesmo me questionava, o que eu tenho a ver com isso? Não tinha a menor ideia, veio numa tenepse o tema, né? Sim. E aí depois, quando eu estava pesquisando a biografia, que eu percebi que ele teve uma dessoma relativamente lúcida, tranquila. Eu falei, então deve ser isso. Eu acho que a pessoa ela tem que ir experimentando, né? Diferentes conteúdos, títulos, temas. É que assim, eu quero experimentar outras coisas que eu ainda não fiz, entendeu? É só por isso. E, de repente, se for bom, eu continuo. Se não for bom, eu volto para essa linha aqui que eu estou. Mas eu acho que já está na hora de eu fazer uns experimentos, assim, mais desafiadores. Vamos aguardar. Por exemplo, o Casa Mal Assombrada foi um experimento, sim. É um assunto que eu achava interessante, eu tinha experiências. Eu não sabia que tinha esse verbete. Mas assim, eu comprei muito livro, acho que eu comprei uns 15 livros para fazer aquele verbete lá. Então é diferente, entendeu? É outro tipo de escrita. E assim, você teve a vivência, mas agora você tem que explicar aquilo tecnicamente. Você não é um expert no assunto. Então tem uns degrauzinhos para você subir, sabe? Sincronicidade, eu ontem fui ver Poltergeist o remake que eles fizeram. Você está falando de Casa Mal Assombrada, Sincronicidade. Eu não vi esse verbete, eu não sabia que tinha esse verbete. Tem. Kátia, agora na parafatologia, na página 18 agora, primeira linha. Explicite, por favor, o paradoxo da euforia ideativa. É porque muita gente acha que euforia é só emocional, né? E não é. Ideia, você começa a mexer com ideia, aquilo dá assim, começa a te dar uma euforia, uma coisa
que você tem que se segurar, né? Você vai sentindo aquele bem-estar, te dá, só para a cabeça, muitas vezes está ali descoincidida, e te dá literalmente um barato, assim, né? Te dá um estado alterado, te dá um bem-estar muito grande, só com o processo da ideia. Por isso que a pessoa também tem que saber mexer com isso, senão ela fica siderada, ela só quer fazer isso, porque dá um bem-estar enorme. É uma cachaça. Então, tanto é, o que eu faço? Quando as coisas estão muito difíceis para o meu lado, aí eu vou escrever, porque aí eu acho que eu mereço, sabe? Mas quando assim, eu estou com uma vida mais mansa, aí eu tenho que fazer um trabalho mais hard, entendeu? Eu faço isso também. Agora, na paradoxologia, página 18, terceira linha. Você poderia elucidar o paradoxo da mente complexa com espaço mental amplo? Isso aqui, eu escrevi isso observando o professor Valdo, né? Então você vê, ele mexe com 50 mil assuntos ao mesmo tempo, aí ele para ali na árvore, olha esse passarinho, esse bico aqui é diferente, e a pena, e começa a ver. Então, o que a gente nota, né? Que nós, seres humanos, normais, ordinários, às vezes a gente fica tão ocupado, né? Assim, com pequenas bobaginhas egóicas, que a gente não consegue enxergar mais nada na frente. Aí você vê uma pessoa assim que mexe com tanta coisa, tanta assistência, mas a pessoa ela sempre tem espaço para alguma coisa nova, para um detalhe. Então, eu acho muito interessante isso daí, né? Muito interessante. Agora, a professora Kátia, na parafatologia, página 2, ele diz assim, as inspirações de consciências afins ao assunto explicitado, um minuto, está esquisita, página 20, talvez. Página 17. 17, isso. As inspirações de consciências afins ao assunto explicitado, estou iniciando uma pesquisa sobre automimese xamânica para reciclar esse meu traço que foi marcante no meu desenvolvimento. Mas agora já não é mais necessário. E aí ele pergunta, como posso trabalhar com essas inspirações nesse caso? Em primeiro lugar, a pessoa ela tem que ver a fonte dessas inspirações, né? E aí, para isso, tem um livro muito bom, recém-lançado, que é Mapeamento da Sinalética Energética, da professora Sandra Tornieri, que dá uma série de dicas de como a pessoa desenvolver, mapear essa sinalética, porque, assim, inspiração por inspiração não quer dizer nada, tem que ver de onde que vem. E se você não sabe ainda identificar de onde vem, na dúvida, deixa aquilo decantar, deixa de lado, vai estudar um pouco mais, porque senão a pessoa muitas vezes acha que está tendo uma inspiração de amparador e é de guia cego, de assediador, né? Então, se ela não souber usar, porque às vezes, quando você consegue identificar, olha, foi uma inspiração de um guia cego, mas você conseguiu mapear isso através de algum tipo de sinalética, aí você tem que dar a abordagem contrária àquilo, né? Então, eles querem que você fale uma determinada coisa, mas você já sabe de que banda veio, você vai falar justamente o contrário, né? Tá? Na fatologia, página 18, não, desculpe, 17, a cobaiagem exemplarista autoesclarecedora. Página 17, na fatologia. É na segunda linha ali, a cobaiagem. A última linha. Não, é no 17. Tá. É porque aqui o que mais ajuda a pessoa é você dar o seu exemplo, né? Então não adianta escrever e não adianta falar. Você tem que exemplificar. Então a mesma coisa do pai fumante que fala para o filho, meu filho não fuma, que fumar faz mal. Não, ele tem que não fumar, que dá exemplos de saúde, demonstrações de comportamento de saúde. E aqui isso fica muito claro, né? Não adianta nada, você pega um assunto, aí você vem aqui e fala, mas aquilo parece oco, assim, o negócio
não vai, não ressoa. Por quê? Porque você não tem teática daquilo. Uma coisa é você fazer de caso pensado. Ah, eu preciso ter uns trafais lá, então eu quero melhorar nisso. Então, eu vou começar a estudar esses assuntos para ver se eu melhoro nesse sentido. Mas outro ponto é a pessoa que ela acha, ela se acha, né? Ela acha que ela conhece aquele assunto. E não conhece, entendeu? Daí, no caso, ela tem que estudar bastante, fazer uma Aí pesquisa mais profunda, né? Mas também, se ela não tem conhecimento, não tem vivência de um determinado tema. Ah, e tem que pesquisar bem mais, tem que buscar ter vivência naquele tema, naquela área, e tem que admitir que não conhece aquilo, né? É 17, crescendologia. Explica mais aí, por favor, para a gente, o crescendo, dificuldade, inicial, domínio. Isso daqui, olha, eu acho que todo mundo, né? Eu me lembro quando eu comecei a fazer verbete, até eu entender essa chapa aqui, como fazer, eu achava uma coisa bem difícil, bem complicada. E aí foi interessante, que no início eu escrevi alguns verbetes e depois eu parei, porque eu entrei para ajudar nas equipes de revisão e tudo mais. Aí eu fiquei muito tempo sem fazer, eu li o dos outros, mas eu não fazia. Quando eu fui voltar a fazer, eu achei difícil de novo, mesmo eu estando revisando. Não é assim, ó. É uma questão de você entrar no holopensene, sabe? Então, primeiro você olha, que você acha que são muitas sessões, né? Nossa, mas eu vou dar conta de fazer tudo isso. Outras que tem aquelas que você tem mais dificuldade ou que você não acha. Então, às vezes, por exemplo, você fica encrencado na etimologia, você não acha em lugar nenhum a etimologia de uma determinada palavra, entendeu? Agora, toda dificuldade, se a pessoa insistir, com o tempo ela tem um domínio. Fica mais fácil, né? Eu já passei pela dificuldade, eu estou no início, ainda falta o domínio, né? Então, às vezes a pessoa assim, ela faz ela fala, não quero nunca mais fazer isso, que isso aqui dá muito trabalho, é muito detalhe, é chato, os revisores são exigentes, e aí ela desiste, ela não faz mais. E às vezes ela põe a culpa no externo, sabe? E ela não vê que a dificuldade é dela, mesmo, né? É a falta de treino. Aí é questão de treino, é fazer, que aí daqui a pouco domina, né? Agora, Kátia, na paradoxologia, página 18, final da segunda linha, você poderia exemplificar o paradoxo da rotina libertadora? A rotina libertadora é que tem muita gente que acha que rotina é uma coisa repetitiva, enfadonha, que você todo dia vai fazer as mesmas coisas. E rotina é a melhor coisa que tem, porque organiza os seus horários, as suas tarefas, as suas atividades, né? Você já sabe em que local você vai estar, quando, com quem, fazendo o quê. Então, acho que a pessoa que tem possibilidade de estabelecer rotina, tem algumas profissões que isso daí, a rotina é uma falta de rotina, né, digamos assim. Então, você pega um jornalista, você pega pessoas que dão plantões 24 horas, isso bagunça a rotina da pessoa. E tem um princípio da biologia que quanto mais você fizer determinadas atividades, sempre no mesmo horário, aquilo é melhor para o corpo. Então, horário de dormir, horário de acordar, horário de tirar a soneca, horário de fazer exercício físico. Então, quanto mais você conseguir organizar isso nos seus horários, melhor é para o corpo físico, para o funcionamento do corpo físico. Então, em termos de verbete também. Se você, cada hora, um dia você escreve um verbete num lugar, no outro lugar, não é porque você viaja, é porque você não tem disciplina. Num horário, no outro horário, isso daí bagunça. Agora, se você arrumar um horário fixo para escrever verbete, um local fixo, na sua casa, é no holociclo, é numa biblioteca, isso vai dar total diferença. Você vai criando o holopensene. Então, rotina ajuda a pessoa a criar o holopensene e facilita a vida do amparador. Porque pensa só, você tem aquela pessoa que você nunca sabe onde ela está. É difícil quando você precisa ligar para ela, né? Agora, aquela pessoa que você sabe que ela tem determinados horários, locais onde ela atua, muito mais fácil de achar. Agora, Kátia, da nossa amiga de Madrid, essa pergunta sobre a colegiologia, na página 17, primeira linha. Ela pede para você falar sobre o colégio invisível dos verbetógrafos. Eu acho que o colégio invisível dos verbetógrafos é justamente
esses bastidores que tem da escrita dos verbetes e um ajudando o outro, né? Então, eu conheço muita gente que ajuda a pessoa a fazer bibliografia, dá dica de livro, né, de técnica que a pessoa pode usar, ou dá um apoio motivacional, ou ajuda a treinar a pessoa, para além do treino oficial da Enciclosapiens, mas ajuda a pessoa a treinar a pessoa, né, como se fosse assim... faz lá o questionamento do verbete da pessoa, né, para ela conseguir defender aqui no dia, ou ficar mais tranquila, não ficar tão nervosa. Então, eu considero isso um colégio invisível dos verbetógrafos, essa interassistência que ajuda, que tem entre os verbetógrafos e que não é assim oficial e que também ela não deturpa as orientações da Enciclosapiens. Muita gente também vem sentado lá do verbetógrafo, vem assistir, né? Já fala o que vai perguntar para o verbetógrafo ficar mais tranquilo, não é assim? Então. É isso. Bom, e tem o Colégio Invisível dos Verbetógrafos amplo que vai se formando com a cada neo-verbetógrafo, né? Com certeza. Então é isso, pessoal. Professora Kátia, a gente agradece muito a sua participação. Continuamos aqui aguardando os próximos, em especial esses aí da nova fase, né? E obrigado a todos, tertulianos, teletertulianos, e até a próxima tertúlia. E vamos aos nossos anúncios estatísticos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 16 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 12 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 3 recados. A Rosemary com Ateneu Serenológico, a Viviane com Acoplamentarium e o Regrisson com primeiro ciclo de Cosmoética. Boa tarde a todos. Estou aqui para convidá-los, os tertulianos e teletertulianos, para o próximo Ateneu Serenológico, que será no dia 13, agora no sábado, das 18h30 às 20h30, na Holoteca. Quem irá ministrar esse Ateneu será o professor Márcio Aoki, e trará o tema aí do Ateneu, será Serenologia e Vexologia. Então, sábado, dia 13, 18h30 às 20h30, na Holoteca. Esse é um evento gratuito, uma parceria entre a Serenos, a Pré-IC, e o CAEC. Muito obrigada. Boa tarde a todos. O CAEC convida os interessados para o curso Acoplamentário, que vai iniciar amanhã, dia 12, ocorrerá então na sexta, dia 12, 13 e 14. O tema é grupalidade e os epicons, a Eliane Stedley, o Everton Santos e o Flávio Buononato. Informações aqui na recepção do CAEC ou no 3525-2652. Ou no Facebook, buscar a palavra acoplamentário. Obrigada. Olá, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Regrisson. Eu sou o coordenador geral da Pré-IC Cosmoetos, que é a IC de Cosmoeticologia. E eu queria convidar para o nosso primeiro ciclo, né, de oficinas sobre cosmoética. E nesse primeiro ciclo a gente quer falar sobre conceitos que são essenciais à compreensão da cosmoética. A gente quer começar a construir, né, determinados conceitos que nos ajudam a entender melhor o que é cosmoética. Então são 5 oficinas. A primeira oficina vai acontecer agora no dia 13 de junho, que é um sábado, de 3 até às 5 da tarde. E são temas assim dessas oficinas, né? Vamos falar sobre princípios e valores, ética e moral, a questão da moralidade, imoralidade e amoralidade, bioética e, por fim, cosmoética. Da primeira oficina, quem será o professor serei eu. Então, mais informações, entre em contato pelo e-mail cosmoetos, cosmos, mais etos, né? E-T, tem estatu, H de Regrisson, então hoje, né? E S de sapo. cosmoetos@yahoo.com.br, então pelo telefone 9911-0423. Tem o folhetinho lá fora, tá ok? Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Pentátulo Autodesassediador, especialidade Autodesassediologia, e a verbetógrafa Vera Marini. Muito obrigado e boa tarde a todos.